Chegamos! Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil! É com grande prazer que mais uma vez eu trago para vocês, nesta quinta-feira, 5 horas da tarde, o Brasil em Foco, cheio de atrações para vocês. No programa de hoje, o meu amigo Clóvis Reis finaliza a matéria sobre o lançamento da revista Lovers Brasil Magazine. No Momento Inclusão, vamos falar sobre a parceria da AVAP, FENAVAP e o CREFITO, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. E na sequência, o meu amigo Clóvis Reis esteve no aniversário da Sandrinha Sargentelli. E no Momento Cultural, eu venho cheio de atrações para o seu final de semana. Agora, vamos para um breve intervalo e voltamos já! Voltei! Agora eu voltei com o Momento Cultural. Não esqueça, se você quer mandar uma mensagem pra gente, mande para momentocultural@rafaelmurió.com.br ou então brasilemfoco@jato.com.br e não se esqueça, no Facebook, Rafael Murió. Ale, chegou a hora! Vamos trabalhar? Hoje eu estou trazendo para vocês o André Crespo. O André Crespo é um dos artistas contemporâneos da Galeria André. André, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Momento Cultural. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço. Um jovem artista e que eu vou sempre começar a fazer a mesma pergunta de sempre. Conta para mim como é que você começou a pintar na sua vida. Vamos lá, Rafael. Começa sempre com desenho, lápis, papel e um sonho. Ficou bonito isso, né? Mas você tinha quantos anos quando começou a acontecer isso? Não me recordo, porque é desde muito jovem realmente. E as minhas primeiras recordações já, mais a sério, com tinta, com tela, assim, com 13 anos. Então, dá pra perceber que dali pra trás teve bastante história. Mas quem que te deu tela e tinta? Sua mãe, seu pai, seu tio? Ó, que engraçado. Minha avó pintava. Eu lembro de infância ali nos quadros de minha avó. Um primo da minha avó tinha um manlio, senhor velhinho, também pintava, como hobby. Foi boa lembrança essa, porque eu fui visitar esse meu tio muito jovem, já pintava alguma coisa, mas já foi depois de minha mãe ter me dado teletinta. Mas não importa, o tio Manlio é um cara muito simpático, e quando eu fui visitá-lo, ele tinha muito material, muita tela, muita tinta, um ateliê incrível, e já estava bem velhinho, assim, já caducando, então ele viu que eu estava cheio de gás, ele me encheu de material, tela, tinta. Então eu lembro do percurso que eu fazia sempre com o ateliê do tio Manlio, pegando material, pintando. Tem até hoje muita tela que eu fiz com o material dele. Mas voltando à pergunta, desculpe, me deu o primeiro material foi minha mãe, quando eu tinha esses 13, 14 anos, que eu me lembro que foram 3 telinhas pequenininhas, aí 3 tubinhos de tinta, azul, vermelho e amarelo, 3 pincéis. Aí você me disse uma coisa que eu acho muito interessante. Quer dizer que na família você já tinha pessoas que pintavam. Sim, já tinha em casa, quadros do meu tio, da sua avó. Mas eles vendiam quadros também? Não, era só uma questão de E que tipo prazer. de desenho que você gostava de fazer naquela época, de pintar? Ou pintar? Umas coisas bem inocentes. Eu lembro esses 3 primeiros em especial, eram os personagens simples inseridos num ambiente. Então, era uma pessoa com a cabeça baixada, era tipo uma silhueta, não tinha o desenho do olho, do nariz, da boca, era a silhueta desse personagem composto com o ambiente. E na minha cabeça aquilo já era o máximo, assim, o contato da primeira pincelada, a textura da tela, as dificuldades, os sabores que tinham. Agora me conta uma coisa, vamos um pouquinho mais para frente. Quando você percebeu que você pintava, desenhava, você começou a fazer alguma coisa para vender, não? Sim. O que você fazia para vender? Aí da turminha eu era o cara que desenhava, né? Então fazia caricatura de um, desenhava o outro, fazia o desenho para conquistar a mocinha do colégio, para conquistar a professora, para passar de ano. Então o desenho na verdade era uma grande moeda para me inserir com as pessoas. E eu fazia camiseta com desenhos que a pessoa queria
um desenho específico, ou queria uma mensagem para o namorado, para a namorada. Aí eu pegava o desenho, pintava na camiseta e já tirava o meu dinheirinho para poder viajar. Agora, a partir daí, você fez algum curso de arte? Teve algum professor de arte? Eu tive, nesse período que minha mãe me deu as telas, pouco antes, na verdade, na época do desenho, antes das telas, eu fiz um curso que chamava Recriarte. Sim. Que era exatamente aqui na esquina da Oscar Freire com a Rebouças. Lembro disso, né? Eu lembro que era bem pequenininho, ia com uma onde, a pastinha, então eu tive uma primeira noção acadêmica porque antes era só vontade, mais instinto, e ali comecei a aprender proporção, ponto de fuga, o beabá que faz a estrutura base. Agora, quando é que você começou a sentir que a arte contemporânea era o seu caminho de trabalho? Isso foi mais ou menos em 2002, onde já tinha toda, digamos que mais experiência do que aquela imaturidade do começo, já tinha um acervo de trabalho, vamos dizer assim. E já estava tentando entrar em alguma galeria. É engraçado que é como se fosse um jovem de 16 anos que nunca trabalhou e vai procurar seu primeiro emprego. Você tem experiência? Não tem. E o cara até dá a primeira experiência para você, então eu lembro muito disso, de eu ir em alguns lugares. Não, já fez exposição? Pô, nunca fiz. Mas quando tiver experiência, eu volto. Falei, bom, se ninguém me abrir as portas, né? Então teve sempre essa parte paralela com tentando inserir meu trabalho, para as pessoas verem que trabalhar e ficar em casa não vale de nada. Aí eu conheci o Newton Mesquita em 2002, essa é a história. Que eu fui muito amigo da Mariana, filha dele, sou amigo da filha dele, na verdade. E ela sempre falou muito do pai, né, como encher a boca para falar. Eu conheci numa exposição em 2002 que ele fez numa galeria na Avenida Europa. Uhum. Aí eu desbundei, porque eu vi que tudo aquele meu esforço, aquela minha adrenalina para pintar, eu era mais um furacão desembestado e vi ali um caminho, achei tão bonito, achei tão honesto, tão puro, tão agradável. E vi o mais importante que o Newton, não conhecia na época, assim, então para mim era grande novidade, que é um cara que tem um trabalho bonito e conseguiu se virar e sustentar durante muitos anos. Ele tem uma carreira linda, então me vi naquele momento que existia a profissão artista plástico. Eu consigo talvez fazer isso, pagar minhas contas, porque antes era uma utopia, era uma grande viagem. O Newton é da mesma época do Aldemir Martins, do Cláudio Tosi, né? Esses grandes artistas, né? Essa turma poderosa, né? Agora, eu me lembro que a semana passada, conversando com o Rafael, ele estava contando que ele começou a participar de exposições coletivas, para depois participar de exposição individual. Você também começou dentro dessa linha, ter exposição coletiva, foi parar na galeria de repente, como é que foi? A minha primeira exposição foi também nessa luta de tentar colocar meu trabalho no lugar, foi numa creperia. Creperia? Foi numa creperia de um francês muito simpático, gostou, e ali eu fiz a minha primeira mostra. Foi em 2003, se eu não me engano. Mas sempre em busca de galeria, apresentando, fazendo meu bookzinho bonito. Mas eu sempre fui muito tímido para chegar e você vender o seu próprio trabalho, você elogiar o seu próprio trabalho, tentar. É muito delicado para mim, por exemplo, esse negócio de auto-marketing, não consegui ainda lapidar a minha parte. Mas eu lembro que foi essa exposição. As primeiras foram individuais. Engraçado são os caminhos, né? E a primeira galeria que me assumiu foi em 2006. Agora eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Rafael. Você vive só de arte hoje? Sim, graças a Deus. E pelo sorriso vive muito bem, hein? Vivo bem, obrigado. Eu tô mirando no pico, mas eu sei que tem um longo caminho. Eu quero aperfeiçoar meu trabalho, eu quero criar mais verdade nele, eu quero ter consistência, eu quero fazer isso durante Você a vida inteira. É artista só da Galeria André? Não, eu trabalho com galeria agora aberta de cabeça, eu não lembro. Eu trabalho com escritórios de arte. Tá, então você não trabalha só com a Galeria André? Não é uma galeria aberta, é um escritório O Rafael nos disse a semana passada que ele era um artista da Galeria André. Então o nosso público pode sentir que o artista pode estar numa galeria só, né? Ou então ele pode ter um trabalho numa galeria e estar aberto ao mercado de arte. É isso? Sim, mesmo porque o mercado de arte funciona como eu assisti também você falando com a Juliana na semana passada.
a busca da galeria pelo artista e a busca do artista pela galeria. Exatamente. E quando você começa a participar desse circuito de arte, devagarzinho, sempre com um passinho depois do outro, algumas pessoas começam a gostar do seu trabalho, te apresentam para outras, e aquela carreira de dominó que vai tombando, e chama a atenção de uma galeria te convida, uma outra faz uma experiência, nem todas abraçam você como você gostaria que fosse. Eu adoro a Galeria André porque eu passava muitos anos aqui, desde a época da minha escolinha, e sempre namorei porque tinha meu nome, e eu sabia que podia estar aqui. Bom, então conta pra gente agora, para encerrar nossa entrevista, foi muito legal você participar aqui no Momento Cultural, legal. Mas dá o site da galeria para você poder mostrar o seu trabalho através do site da Galeria André. Vamos lá, o site da Galeria André é www.galeriaandré.com.br. Vou colocar aqui no Gerson, vai? Legal. Muito obrigado por você ter participado com a gente no Momento Cultural. Eu que agradeço. E você dê agora o tchau para todo mundo. Quero agradecer a conversa, você é um cara muito esclarecido, porque artista você também consegue entender a cabeça, né, do artista, porque o cara quando pinta, quando ele vive no ateliê, quando ele precisa vender seu trabalho para continuar fazendo outros, tem uma forma diferente de pensar do espectador, que vive dali para dentro, né? A gente vive lá dentro para fora. É André, muito legal conversar com vocês. Muito obrigado. Valeu. O Momento Cultural continua.